Rapaziada, o Rei Kraus, que trabalha na Flamengo TV, tem informações exclusivas do José Boto já tomando atitude dentro do vestiário lá em Córdoba, lá na Argentina, já tomando decisão aí urgente, decidindo urgente. Flamengo que nos outros anos sempre esperava e caía na Libertadores, né? Vamos mais pra frente, ia lá e caía. Rei Kraus trazendo as informações aqui do Domingão depois desse empate, o Flamengo se complicando a Libertadores, né? Se inscreva aqui no canal, se anuncia, deixa o like. Tem esse corte do Rei Kraus, tem também o Renato Maurício Prado e linha de passe também que eu separei. Vambora pro vídeo. Sim, erros absurdos de pelada. Não é sacanagem não. Faz muito tempo que eu jogo bola. Se eu voltar a jogar bola, eu não vou ter tanto erro como o Flamengo teve hoje. Inacreditável. E eu tô falando assim, de todo mundo. Pulgar, Rascaeta, Gerson, De La Cruz, os zagueiros. O Rossi salvou a gente no primeiro tempo com aquela defesa, pô. Salvou a gente. O problema do Flamengo é mental, é uma coisa horrorosa. O mental do Flamengo é de uma criança de 12 anos sofrendo bullying. Sabe? Sabe adolescente que finge que tem autoestima elevada? Aí o primeiro apelido que colocam vai chorar em casa? É isso. Esse é o Flamengo, pô. É isso, pô. Uma coisa medonha. Hoje foi Gente, eu tava assistindo o jogo. Chegou uma hora que tava assim, cara, o Flamengo vai perder, pô. Eu já tava conformado. Já tô conformado que o Flamengo vai ser eliminado. Já tô conformado já. Porque dessa forma jogar, cara, meu irmão, o Flamengo vai ganhar nunca Libertadores. Mas nunca. Essa forma de jogar aí, e assim, o que deixa preocupado, que não me deixava antes, agora me deixou muito preocupado, é que aquele jogo contra o Cruzeiro foi uma exceção. E repetiu. Puta, que ódio, meu irmão. Que ódio, cara. Que ódio. Tem noção hoje que eu tô, cara. Bom d'água, por favor. Bom d'água, por favor. Errado. Foi tudo errado. Foi tudo errado. O Central Córdoba fez o que o Cruzeiro fez, pô. É simplesmente isso, pô. O Central Córdoba fez exatamente o que o Cruzeiro fez e o Flamengo não soube jogar. Quatro, 2. Obrigado. Porra, é inacreditável. Não, o Léo Pereira não foi o problema. Eu também acho que o Léo Pereira não foi o problema. O problema foi o time inteiro. O que me preocupou, assim, além do time inteiro jogar absoluta... Gente, foi uma partida, assim, assustadora. Parecia pelada. Hoje parecia pelada. Sabe? Se você for lá ter o do Flamengo agora, nesse horário, vai ter o pessoal jogando bola, vai ser uma partida melhor que a do Flamengo. Horrível. Cara, isso me deixa louco, isso me deixa possuído, cara. Tudo bem, cara, a gente pode golear, mas depende do resultado dos outros, cara. Entendeu? Cara, pera aí, deixa eu ler isso aqui. Já vou ouvir já. Tô puto, cara. Cara, sabe o que acontece? Assim, o Flamengo pode golear as duas partidas. Sim, o Flamengo pode. O Flamengo tem elenco e o Flamengo praticava um excelente futebol. Pode. Mas só de você pensar, só se você analisar que o grupo do Flamengo é formado por LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba, e o Flamengo
depender de outros resultados para passar em segundo, é uma vergonha absurda. Não é pouca vergonha, não. É uma vergonha monstruosa. É uma vergonha inexplicável. É isso, pô. É simplesmente isso. E assim, como é que pode a coisa desmoronar? E isso só, pra mim, tá muito claro que o mental do Flamengo, sim, inclusive do Felipe Luiz. Porque no final da partida, eu tava vendo, acompanhando, cara, a cara do Felipe Luiz, que eu fiquei, meu irmão, ferrou. Que ele tava de braço cruzado, assim, olhando o gramado, assim, olhar fixo, eu falei assim, fudeu. Eu falei, fudeu. O Felipe Luiz também tá igual o time, pô. E realmente, olha, quer ver uma coisa que me deixa louco da vida? É calcanhar. Bicho, calcanhar me dá uma raiva. Eu acho que dá mais raiva do que você perder um gol. Você está de cara pro gol. E você tenta o calcanhar. Gente, eu falei isso em outros vídeos. Em outros pós-jogos. Como é que ninguém no Flamengo, ninguém no elenco, fica puto com isso e dá um esporro no jogador que me dá um calcanhar ao invés de chutar a bola? Como? Como que ninguém, absolutamente ninguém, não dá um esporro numa pessoa que está de cara pro gol e tenta dar um calcanhar? Eu não entendo isso, juro que eu não entendo. Eu fico maluco. Gente, eu fico passando mal. Pô. Eu fico doido. Não, é assim, aí o Felipe Luiz resolveu colocar o Gerson, tirou os pontas, né? Os pontas velozes. No último jogo, eu falei o seguinte, quando você joga com o Pedro, você perde a marcação-pressão lá na frente. Você perde. Com o Pedro, você não vai ter aquela marcação-pressão na frente. Não vai ter. Não é um defeito do Pedro. É uma característica. Com o Pedro, você não vai jogar dessa forma. Você vai jogar de outra forma. Aí o Felipe Luiz colocou o Pedro e tirou os pontas abertos, já. Resolveu jogar mais pelo meio. No segundo tempo, que o Gerson jogou mais aberto. Mas o que o Central Córdoba fez foi povoar o meio de campo. Marcou o De La Cruz e o Pulgar e o Flamengo tentava jogada pelo meio. A minha opinião é o seguinte: alguns jogadores têm que sumir do Flamengo, saída urgente de alguns jogadores do Flamengo, pelo amor de Deus, porque não dá. Esse Juninho aí é terrível, tenebroso, tá? O time como um todo hoje não jogou bem, mas sinceramente, não dá. Minha opinião, coloca aí a sua nos comentários. Vamos ver aqui esse corte do Renato Maurício Prado também. Olá, meus amigos. Inacreditável o que nós acabamos de ver lá no jogo em Santiago del Estero, na Argentina. Que Flamengo foi esse? Um time covarde. Um time sem nenhum tipo de inspiração. Errando passes de 5 metros. Tocando a bola sem parar na defesa. E no meio-campo para trás. Um time que achou um gol do Arrascaeta no início, quando até pareceu que tinha o controle da partida, mas pouco atacava, essa é a verdade. Achou um gol do Arrascaeta, quase achou outro, novamente com o Arrascaeta, novamente em contra-ataque, mas dessa vez o Arrasca perdeu. E aí o Flamengo simplesmente passou a defender 1-0. O final do primeiro tempo já foi uma coisa vergonhosa. O Flamengo se acoelhou, o Flamengo se acovardou. Aquele Flamengo que nós vimos tantas vezes predominante, posse de bola, jogando no campo do adversário, marcando a saída de bola do adversário, esse Flamengo não apareceu essa noite. Pelo contrário, o que nós vimos foi um Flamengo covarde, um Flamengo que não liberava os seus laterais para avançar. O que adianta você ter o Wesley e o Ayrton Lucas se você prega os dois na defesa? Ah, mas é porque o Central Córdoba tem 2 pontas insinuantes. Marque ele de outra maneira.
faz o teu ponto insinuante do teu adversário e marcar o seu lateral. Se impõe. O Flamengo tinha que ter chegado hoje lá, na Argentina, com a postura de quem diz assim, olha só, você me ganhou lá no Maracanã, porque nós fizemos um bando de cagadas. Mas agora aqui, eu só quero avisar vocês o seguinte, o tricampeão da Libertadores somos nós. Vocês são um time pequeno da Argentina, que nas últimas 8 partidas ganhou uma, aquela que foi um aborto da natureza. Então me desculpe, mas vocês vão ser obrigados a jogar no seu próprio campo, porque eu vou te imprensar lá. Eu tenho mais time, eu tenho jogadores melhores, eu vou te empurrar contra o teu próprio gol. E você que se vire para evitar uma goleada. Essa seria a postura esperada. A postura do Flamengo do Felipe Luiz de um mês atrás. Do Flamengo do Felipe Luiz, que ganhou o estadual com o pé nas costas, que meteu 3 no Botafogo, campeão da Libertadores, e que parecia já em ascensão absoluta. Não. Encruou, desandou. E o pior é que a gente sente que o treinador perdeu a mão. O Felipe está perdido. As escolhas dele hoje mostram claramente um treinador refém do seu próprio elenco. Bruno Henrique não joga nada desde que surgiu o escândalo da Bet. Desde que surgiram os zaps dele com o irmão. É óbvio que ele tem culpa no processo. Adoraria que não tivesse. Mas aqueles zaps são absolutamente batom na cueca. E a partir dali, a cabeça do Bruno Henrique foi para o espaço. Bruno Henrique vinha jogando bem na temporada, até se revelar isso. E a partir daí ele passou a não jogar nada. Aí começam as decisões que eu considero equivocadas. O Flamengo não afasta o Bruno Henrique. O Flamengo apoia o Bruno Henrique. Mas vê que o Bruno Henrique não está jogando nada. Que ele não está com a cabeça certa. O foco não é mais o futebol. O foco é escapar de uma condenação que pode bani-lo do futebol. E ele joga mal um jogo, ele joga mal 2 jogos, ele joga mal 3 jogos, e ele continua jogando. Qual é o sentido disso? Me explica. Ah, não, eu não posso tirar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um dos ídolos, um dos líderes desse elenco. A partir do momento que está jogando assim, não pode mais ser líder de coisa nenhuma. Aliás, se for provada, e eu acredito muito na comprovação da culpa dele, é mais um motivo para ele não poder ser líder de elenco nenhum. É motivo para ele não poder participar mais do grupo do Flamengo. Mas o Bruno Henrique continua jogando. Quando eu vi a escalação hoje e vi o Bruno Henrique, eu digo, ai. Parece que o Felipe está mais preocupado em recuperar o Bruno Henrique do que em ganhar os jogos pelo Flamengo. Porque escalar o Bruno Henrique é jogar com -1 no ataque. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim como tirar o Léo Ortiz do time para botar o Danilo do lado direito com o Léo Pereira é outra atitude, para mim, típica de quem está preocupado mais com o seu prestígio dentro do grupo do que com a melhor solução para o Flamengo. Depois de 3 derrotas com 3 pênaltis do Léo Pereira, que hoje ia fazer o 4º, hein? Verdade, até que não foi. O VAR corrigiu. Mas já imaginou? O Felipe Luiz tinha que ter botado ele no banco. A zaga tinha que ter sido a que terminou o jogo. Léo Ortiz do lado direito, Danilo do lado esquerdo. Aí não, ele manteve o Léo Pereira. E botou o Danilo, tirou o Léo Ortiz, que viu-se pela entrada dele no segundo tempo que não tinha nada. Ah, não, foi um rodízio. Quem sabe preparando para num futuro, diante da argumentação de rodízio, poderem finalmente escalar a zaga, que é a melhor zaga do Flamengo, que é Léo Ortiz e Danilo. Danilo jogou bem hoje? Não jogou. Não jogou, até porque jogou do lado errado. Danilo joga melhor hoje em dia de quarto zagueiro do que de back central. Embora tenha feito a carreira dele como lateral direito. Então, teoricamente, o lado direito do campo não deveria ser um problema para ele. Mas o certo, quando joga o Léo Ortiz, é o Danilo do lado esquerdo e o Léo Ortiz do lado direito. O Felipe Luiz manteve o Léo Pereira. Como se a dizer assim, eu não posso perder o grupo. Se eu barro o Léo Pereira agora, eu perco o grupo, porque vão dizer que eu estou culpando o Léo Pereira. Mas o Léo Pereira foi culpado nas 3 derrotas. O Léo Pereira fez 3 pênaltis infantis.
E aí, o Felipe disse há 2 ou 3 entrevistas atrás que Léo Pereira era o melhor zagueiro do continente. Gente, o Felipe está se perdendo. Uma vez mais. Gente, você quer ver a maior prova de que ele está se perdendo? Ele tinha feito só 4 substituições. O gol não saía. O que ele devia ter feito? Colocado o menino Joshua. Ah, mas ele não ia repetir o gol. Talvez não, mas ele é um atacante. Ele é um fazedor de gols. Deixa eu ver. Tá demais aqui, viu? Felipe Luiz, depois do péssimo empate do Flamengo contra o Córdoba. Vamos lá. Central Córdoba, vamos lá. Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar esse momento. E é verdade que não estamos no nosso melhor momento. De confiança, o futebol é constantemente estado anímico, né? Tivemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro. E claro que os jogadores sentem, é normal essa oscilação. O que nós temos que fazer é recuperar nosso caminho, nossa trajetória e as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando. Vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana. E esperamos fazer um grande jogo. E com um grande jogo as boas atuações voltam, a confiança volta e a gente volta nos trilhos. Mas claro que essa oscilação em algum momento da temporada iria acontecer e infelizmente está sendo agora. Felipe, boa noite. Manoel Ribeiro do GE. Globo. Sobre esse jogo, a gente vem falando em alguns jogos atrás sobre a questão da produção ofensiva, e isso melhorou em alguns jogos, outros a gente vê a dificuldade. Hoje teve essa dificuldade da produção do meio para frente, mas também parece que a defesa bateu cabeça em alguns momentos. E o Flamengo teve essa dificuldade defensiva ali no gol do Central Córdoba. A gente viu 7 jogadores na área contra 3 do adversário e o Flamengo não conseguiu cortar essa bola. Qual que é a sua análise do jogo? Por que o Flamengo não conseguiu essa vitória, que hoje jogar fora de casa é sempre difícil, mas necessitando de um resultado melhor por causa do grupo? Obrigado. Bom, para mim é muito simples. O adversário veio com plano de jogo e nós conseguimos sair, conseguimos romper a pressão, conseguimos fazer um bom começo de jogo e fizemos o gol. Depois disso, muitos erros técnicos, muitos erros técnicos, já seja por confiança, pela bola, não sei o porquê, e talvez tenha sido também pelo momento, né, como o teu companheiro citou antes. E esses erros técnicos nos levam a perder a bola e ter que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e com volume criam chances e essa imposição sobre o adversário ela se nota. Hoje perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos e principalmente não conseguimos ter pernas para pressionar, né? Fisicamente não estávamos no nosso, não conseguíamos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram ter tempo, fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos e nos empurraram para trás e tentaram entrar com bola nas costas e lançamentos em profundidade e cruzamentos, entrar por fora, né, basicamente. Por dentro não entraram nenhuma vez, a não ser algum erro nosso, como aconteceu dentro da nossa própria área, que o Rossi acabou fazendo na defesa. Então, como a gente não conseguiu dominar o território, eles sim dominaram, e por volume, por número de cruzamentos, um erro foi fatal. Eu não analisei ainda o gol, mas depois de tantos e tantos lançamentos e tantos cruzamentos que a defesa teve bem, uma não, e aí eles acabaram cabeceando. Mas eu não digo que a defesa oscilou, não. A equipe oscilou. A equipe, como na fase defensiva, os 11 jogadores, como um bloco, não conseguiram pressionar ou subir a pressão da forma que deveríamos e acabamos sofrendo. Então agora voltar ao trilho o antes possível, o mais rápido possível, para poder corrigir esses detalhes, treinar esses detalhes, para a gente poder ajustar e fazer um grande jogo contra o Bahia no final de semana.
Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre 3 decisões tomadas por você nesse jogo, né, com relação aos jogadores. A primeira foi na escalação, a sua dupla de zaga. Você tirar o Léo Ortiz e vir com o Danilo e Léo Pereira. O Léo Ortiz que vinha sendo muito elogiado pelas suas atuações, vinha jogando muito bem. Porque essa decisão de tirar o Ortiz. Também queria te perguntar sobre o Pedro. No intervalo ele acabou saindo, o Pedro principal esperança de gol aí da equipe do Flamengo. Por que ele saiu no intervalo? E por fim, o time precisando talvez até criar um pouco mais, você ter no banco um jogador como o Matheus Gonçalves, que é um jogador que dribla muito, parte para cima, e assim como na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, você confiou no Joshua, que também é um garoto novo e acabou do certo. Por que não confiar no Matheus Gonçalves de um jogo como esse? Obrigado. Ok, primeiro sobre o Danilo, foi uma escolha. Eu tenho 3 zagueiros de seleção brasileira, no meu ver, e contra a LDU já jogou Danilo e Léo Pereira, não, Léo Ortiz. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo, né, para sair da pressão, e o Danilo, claro que um jogador desse calibre eu vou dar minutos porque eles batem na porta. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante para mim, e comigo é assim, às vezes sem esperar eles recebem uma oportunidade no jogo no mais difícil da temporada, e eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma que eu esperava. A outra? O Pedro. O Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Como toda a equipe, tecnicamente ele estava abaixo, e fisicamente eu sentia que ele não estava com a força necessária para poder pressionar, para poder atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta, e decidi pelo Juninho no intervalo. O Pedro, temos que entender que vem de 7 meses parado, e essa sequência às vezes ele vai sentir um pouco, mas está evoluindo. E o Matheus Gonçalves foi uma escolha, né, que, como eu já falei várias vezes, eu não joguei com ponta aberto, e a troca minha foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz Araújo por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varela. O Matheus, no meu modo de ver nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente e o Juninho no ataque. Não senti a necessidade, não, mas eu não senti o momento de colocar ele, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar, porque para mim o campo estava pedindo isso, e aí eu tomei essa decisão dependendo do que eu vi no campo. Bom, tá então o Felipe Luiz analisando essa partida do Flamengo, dando o ponto de vista dele. Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.